Na semana passada, quando acabámos o programa de Belém, eu senti que realmente faltava alguma coisa. Eu acho que não se pode visitar Belém e pronto, e dizer assim, não há tempo, não vamos ao Palácio Presidencial. A verdade é que o Palácio dos Presidentes em Belém é um lugar carregado de história. Entre aquelas paredes está mais de um século de acidentada vida portuguesa e vale a pena lembrar isso. Mas um ponto que eu lhes queria pôr é este. Têm na vossa frente o conjunto a que se chama Palácio de Belém. Já foi Palácio Real, depois do 5 de outubro passou a ser Palácio Presidencial, mas como veem, é um conjunto de edifícios de relativa modéstia. Lisboa, que eu saiba, é a única capital de monarquia na Europa que não tem um grande palácio real. Porquê? Isso também dava um programa. Onde moraram os reis de Portugal e porque hoje não há um grande paço real português e o pouco que há está para aí a cair em ruínas. Seja como for, eu achei que fazia falta vir a Belém, pedi à equipe que obtivesse as autorizações necessárias, evidentemente, e elas foram concedidas imediatamente, sem qualquer dificuldade, e hoje vamos visitar os presidentes a Belém. O primeiro chefe do Estado na República é Teófilo Braga. Eu estou a dizer chefe do Estado e não presidente, porque realmente no próprio dia 5 de outubro Teófilo é designado presidente do governo, chefe do governo provisório, não presidente da República. O que tem na frente é um excelente retrato de Columbano. Reparem, o Teófilo, agarrado aos livros, rodeado de papelada, um homem que vive num universo de papel. A propósito, ele não era Teófilo, era Joaquim. Era Joaquim. Mas Teófilo, em grego, quer dizer amigo de Deus, e ele em pequenino era religioso. Aí é ele quem acrescenta uma denominação erudita, Teófilo, ao seu popular Joaquim. E isto é Teófilo, um homem em quem a cultura substitui a natureza. O primeiro presidente eleito não seria Teófilo, mas Manel da Riaga. Manel da Riaga era um honrado republicano, conservador, açoriano, e, de certo modo, uma figura secundária no partido. Por que é que o escolheram a ele e não ao brilhante Afonso Costa ou ao elegante Bernardino Machado ou a Camacho, o Brito Camacho? Não. Foram buscar este homem honrado, obscuro e conservador. Porquê? É que já nessa altura o Partido Republicano estava dividido. Manel da Riaga gostava de uma república ordeira, uma república como deve ser. Só que a opinião ia noutro sentido. E as repúblicas não são como os presidentes querem, são como as constituições dizem. A Riaga foi mudando os ministérios até que acabou por chamar um amigo, o general Pimenta de Castro, para fazer a tal república como deve ser. Isso originou uma tragédia. É o 14 de maio de 1915. Uma revolução que ensanguentou Lisboa
E, é claro, na sequência da qual Pimenta de Castro foi preso e ele, o honesto Arriaga, teve de renunciar. Quando Manuel de Arriaga foi obrigado a renunciar, elegeram para aqueles poucos meses que faltavam para acabar o mandato o velho Teófilo Braga. Mas depois, em outubro, quem é eleito para um novo quadriênio é um homem notável, Bernardino Machado. Bernardino Machado era um vulto político, já tinha sido ministro de El Rei Dom Carlos e com uma suprema elegância tinha transitado de ministro da monarquia para figura da República. Ele até escreveu um livro ainda em plena monarquia, chamado Da Monarquia para a República. Foi eleito, mas também não cumpriu o mandato, porque 2 anos depois de tomar posse, surgiu uma revolução. Foi a Revolução de Dezembro, a Revolução de Sidónio. Nessa altura, Portugal tinha entrado na Grande Guerra e os portugueses dividiram-se. Havia uns que achavam bem, mas estas guerras há sempre quem ache mal, e Sidónio achava mal. Sidónio atraiu, sem dúvida nenhuma, toda a esperança do povo português. Durante um ano é ele o chefe do Estado. Morre assassinado, e quando morre há uma espécie de silêncio pavoroso que desce sobre o país. E é nessa altura que um grande poeta diz um grande poema: se Deus o havia de levar, para que foi que nos trouxe, cavaleiro leal, de olhar altivo e doce. O poeta era Fernando Pessoa, é o poema ao Presidente Rei. Quando Sidónio morreu, foi preciso escolher outro presidente. E o Congresso elege o mais ilustre dos ministros de Sidónio, o almirante Canticastro. Só que Canticastro era monárquico. E é difícil, ao mesmo tempo, ser monárquico e presidente da República. Por isso, Canticastro só esteve 10 meses no lugar. O novo presidente eleito pelo Congresso foi António José de Almeida. Esse era profundamente republicano. Era um homem de sentimentos sinceros e, sobretudo, um homem de palavra ardente. Quando ele falava, as palavras pareciam relâmpagos. Ele empolgava as multidões. Eu vou fazer-lhes uma confidência. 50 anos depois dele estar no Brasil, eu passei por lá e encontrei velhos portugueses que me falavam com os olhos rasos d'água e me falavam: eu sou dos que ouviram António José de Almeida. Foi o único Presidente da República que cumpriu até ao fim os 4 anos do seu mandato, apesar de ter sido um período terrivelmente difícil para a nossa Primeira República. O novo presidente foi Manuel Teixeira Gomes. Aqui vocês podem fazer uma pergunta. Então, mas se António José era tão bom, por que é que o não elegeram outra vez? É porque a Constituição não permitia. A Constituição de 1911 dizia que o Presidente só podia estar lá 4 anos e depois não podia renovar o mandato. Só que era difícil
encontrar um homem para substituir António José de Almeida. Um homem que calasse tão fundo no coração do povo. Pensaram e havia um homem de quem não havia mal para dizer, era o nosso embaixador em Londres. Era um homem muito bem educado, muito bem vestido, todo elegante, um esteta, falava muitas línguas, era um poliglota, um diletante. Agora vou dizer palavras complicadas. Um epicurista, um nefelibata. Epicurista quer dizer discípulo de Epicuro, cultivador dos prazeres, e nefelibata é um palavrão trazido da Grécia, quer dizer quem caminha sobre as nuvens, quem não olha para este mundo. Eu acho que ele era isso tudo. Imaginem, um dia fizeram-lhe uma entrevista e ele disse, não, eu até sou um homem de gostos muito simples. Para mim, para o almoço, um olhinho de alface acabada de colher e um lombo de lagosta acabado de pescar, não preciso de mais nada. Que presidente para um país assim? Bom, ele próprio enjoou o país. Passados 2 anos, renunciou, foi-se embora e declarou, isto para mim são 20 anos de cativeiro, nunca mais cá quero voltar. E foi-se embora. Sem dúvida, um excelente escritor, culto, fino, macio, só que realmente não era um presidente para Portugal. O Congresso, isto é, o Parlamento e o Senado reunidos, tiveram que eleger novo presidente e voltaram a escolher o hábil político que era o Dr. Bernardino Machado. Bernardino Machado era muito cumprimentador, há caricaturas de bonecos de louça das Caldas com Bernardino a tirar a sua chapelada, mas a verdade é que era o político que melhor podia articular e conjugar aquelas forças desavindas, porque o problema é que realmente havia uma crise política. Os partidos, cada um tentava rasteirar os outros, substituí-los, havia uma agitação permanente. E o próprio Bernardino não se aguentou neste seu segundo mandato mais que 6 meses. Vem uma revolta, a revolta de 28 de maio. Bernardino ouve-se perante a revolta de uma maneira insuperável. Tudo se passou na normalidade. Quando ele viu que estava tudo perdido, que não podia manter a presidência, chamou um oficial comprometido no golpe, o comandante Cabeçadas, e entregou-lhe, como ele dizia, a plenitude do poder executivo. Como isto podia deixar dúvidas, mandou-lhe depois outra carta a dizer que entregava nele a própria presidência. Cabeçadas também teve dificuldade em se aguentar diante dos militares do Norte. Vem o general Gomes da Costa, há um tempo em que se discute quem manda, quem não manda. Esses anos de 26 e 27 são anos confusos. E quem termina por ocupar realmente a presidência da República é o general Carmona. O general Carmona foi eleito por sufrágio direto. A ditadura fez uma lei estabelecendo que os presidentes seriam eleitos por voto popular direto. Ele foi eleito em 1928 e manteve-se no cargo até à morte em 1951. Sucedeu-lhe o general Craveiro Lopes, que teve os 7 anos do seu mandato, e depois o almirante Américo Tomás. Destes 3 chefes de Estado, pode-se dizer que eram presidentes e presidiram. O seu papel era presidir, mas não exerceram uma chefia efetiva do Estado.
sem desrespeito pelas suas memórias ilustres, pode-se aqui dizer que eram 3 pessoas distintas, mas uma só verdadeira. De 1926 a 1974 vão 48 anos. Reparem, 48 anos é quase metade de um século. É muito tempo. Há grandes mudanças no mundo. Devo dizer que em 26 considerava-se a colonização um dever sagrado. Os povos mais adiantados tinham o dever sagrado de ajudar as populações mais pobres e atrasadas. Em 1926, dentro de Portugal, quase não havia classe média. E as pessoas pediam ordem, queremos um governo com ordem, acabem lá com... Ora bem, acontece que em Portugal, durante esse meio século, se cria uma classe média consistente e a classe média não pede ordem. O que pede é liberdade. E são principalmente esses 2 fatores. A aspiração de liberdade por uma classe média numerosa e a proibição da política colonial pelo mundo organizado que leva em Portugal à Revolução de 25 de abril de 1974. Uma junta de salvação nacional entregou a presidência da República a um oficial muito distinto, o general António Spínola, que se tinha notabilizado por várias razões, e uma delas era um livro chamado Portugal e o Futuro. Bom, mas nisto de futuros, os homens pensam-nos e eles acontecem independentemente da maneira como os desejamos. E os primeiros meses da Revolução de 74 não vieram confirmar as expectativas do general Spínola. Por isso, ele renunciou ao cargo numa mensagem muito emocionada que dirigiu ao país. Foi então substituído na presidência por um outro general, o general Costa Gomes. Ocupou a presidência durante o período constituinte, desde setembro de 74 até julho de 1976. Todos sabem que é uma das épocas mais difíceis da história portuguesa. É o verão quente, é a luta pelo poder por forças absolutamente incompatíveis, e o general Costa Gomes teve, nesse período agudo e violento, um papel importante. Um papel que é julgado diferentemente por uns e por outros. Talvez seja o mais polémico de todos os presidentes que até hoje passaram por Belém. É da natureza das coisas. Nas épocas difíceis não há cargos fáceis. Costa Gomes continuará por muito tempo a ser julgado. Os 2 presidentes eleitos nos termos da nova Constituição são o general Ramalho Yanes e o Dr. Mário Soares. Muito diferentes um do outro, em todo caso com aspectos comuns. Ambos foram eleitos para 2 mandatos e ambos no segundo mandato obtiveram resultados que excederam muito os do primeiro mandato. Quer dizer, não decepcionaram as pessoas que tinham votado neles. Claro que os estilos são diferentes. Se eu quisesse usar uma linguagem simples, que não ofende ninguém, lembrava
Uma coisa lá da tropa, sabem que na tropa há duas posições principais, a posição de sentido e a posição da vontade. Bom, o general Ramalhianes exerceu a presidência na posição de sentido. O Dr. Mário Soares sempre na posição de um cordial à vontade. Destes presidentes, a crítica que se tem feito é sobretudo a de que não se têm limitado a presidir. Eles presidem e conduzem. Esta galeria, na sua austeridade, é uma lição de civismo. Reparem que todos estão nos seus lugares. Aqui ninguém teve de ser apiado. Não tiraram ninguém para pôr ninguém. Todos são diferentes, mas aqui há lugar para o positivismo livresco de Teófilo, para o gesto austero da Riaga, até para a grande chapelada de Bernardino, para a presença malograda de Sidónio, para o aprumo inútil de Canticastro, para a palavra arrebatadora de António José de Almeida, para a elegância seleta de Teixeira Gomes, para a diplomacia do general Carmona, para a sinceridade castrense de Craveiro Lopes, para a lealdade simples de Américo Tomás, para a linha reta de Ramalhianes e para a simpatia envolvente de Mário Soares. É nesse sentido que esta galeria é uma lição. Aqui há lugar para as diferenças e a cultura é exatamente isso, entender as diferenças e saber respeitá-las.